Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre como controlar os pensamentos negativos. Esse é um tema importantíssimo, né? Porque a gente não aprende isso, a gente não está treinado para isso, né? Um pouco melhorou, né? Oi, Brenda, boa noite. Então a gente não é treinado, né, gente? Tudo bem? Aí. A gente não tem treinamento na escola para controlar os pensamentos negativos. E aí a gente passa muito tempo da nossa vida focando só nos problemas. Vou só esperar um minutinho para o pessoal entrar. Oi, boa noite. Nutri. Designer interiores, tudo bem? Vocês já fizeram a pergunta de vocês sobre pensamentos negativos? Oi, Luana, oi, Magna, tudo jóia? Ó, vocês que estão aqui, mandam um aviãozinho aí para as pessoas, pelo menos umas 3 pessoas, principalmente para as pessoas que são muito negativas, que reclamam demais, reclamam de tudo. Se está chovendo, reclama, se está fazendo sol, reclama, está nublado, reclama também, que eu já vou começar. Oi, Betânia. Oi, Daniel, Isabela, Neto Miguel, Bruna. Muito bom. Boa noite, Betânia. Então, gente, estava contando aqui pro pessoal que a gente não aprende, né? Oi, Rafaela. A pensar positivo, a controlar os pensamentos. E a gente tem total controle na direção, né? No direcionamento dos nossos pensamentos. A Betânia... Betânia, você quer participar? Você mandou uma solicitação aqui ao vivo? Se quiser, eu te chamo. Você quer fazer um testemunho? Então, gente, tudo que chega na nossa mente tem o seguinte destino. Ou vai entrar no nosso subconsciente pelo lado positivo, ou vai entrar no nosso... Oi, mãe! Ou vai entrar no nosso subconsciente pelo lado positivo. Então, todos vão para o subconsciente. Chega na consciência e vão para o subconsciente. Então, isso aí não tem jeito, tá? Inclusive, não só o que você pensa, as coisas do ambiente. As conversas que você escuta, a televisão, o filme, o seriado, tudo que acontece na sua volta, tudo que acontece à sua volta, você absorve. Por isso que você ficar perto de pessoas que são negativas vão te contaminar. Se você cresce numa casa onde a família, onde os pais, eles reclamam demais, eles brigam muito, né? É um pessoal muito pessimista, a pessoa vai crescer com esse padrão. Não que ela tenha que ser o resto da vida, ela pode quebrar esse padrão a hora que ela quiser. Porém, ela vai ser treinada para ser uma pessoa que olha o lado negativo. Diferente de uma pessoa que é criada num lar de positividade, né? A pessoa cresce, ela aprende, ela é treinada para olhar o lado bom das coisas e se virar com o que tem. Né? Já viram que tem gente que fica dando desculpa para as coisas? Ah, não tem isso, não tem aquilo, não tem emprego, mas a pessoa não vai lá, não faz um curso, não aprende a vender alguma coisa, a vender comida. Enfim, ela não dá uma solução. Por quê? Porque ela fica presa no lado negativo. Ela fala assim, não tem emprego, tá uma crise e pandemia. Então, a pessoa só olha o lado negativo, ela não olha o lado positivo. Né? Já vou dar uns exemplos para vocês. Então, tudo que chega pra gente, na nossa consciência, vai para o nosso subconsciente, tá? Por isso que você tem que ter cuidado também se tiver criança em casa, que tudo que você está falando, que você está conversando, as anteninhas das crianças estão tudo ligadas. E elas estão absorvendo tudo que está acontecendo. Então, tudo vai para o nosso subconsciente. Só que você vai escolher qual é a estrada que o seu pensamento vai pegar
para chegar no seu subconsciente. Então, por exemplo, vamos falar disso que aconteceu. Alguém foi demitido. E aí a pessoa pode olhar o lado negativo, pode falar assim, meu Deus, que coisa, agora eu vou ficar sem emprego, agora eu não vou conseguir pagar minhas contas, que coisa ruim, por que isso foi acontecer comigo? Nossa, mas minha vida tá muito difícil, minha vida é muito ruim. Aí a pessoa pode ficar nessa negatividade. E aí ela vai colocar no subconsciente dela a informação de que ela foi demitida pelo lado negativo. Ou ela vai passar a mesma informação para o lado positivo. Ela vai pensar assim, bom, já que eu não tenho mais esse emprego, tá, tudo bem, eu vou arrumar uma coisa melhor. Eu vou agora ver na internet aqui um curso, que tem vários cursos de graça, vou ver um curso aqui e vou começar a vender bolo no pote. Eu vou começar a ser empreendedora agora, né? Ou então eu vou aprender a fazer marketing digital. Vou fazer alguma coisa e vou trabalhar para mim mesmo. Então, na verdade, talvez eu demorasse muito para sair, para ter coragem de sair desse emprego, e eu tive coragem de sair, ou tive coragem de sair, né? Já que eu fui demitido mesmo, bom que eu já saí logo, agora então eu vou fazer outra coisa. Então, é a mesma informação, eu fui demitido, só que cada um escolheu olhar para um lado. Vocês viram a diferença? É a mesma informação, só que ela vai ser internalizada de um lado ou de outro. E qual que é a diferença e qual que é a grande importância de você não colocar as coisas na sua cabeça pelo lado da negatividade? Porque tudo isso fica no nosso subconsciente e vai ficando armazenado lá. Aí daqui uns anos, né, você sempre vai precisar dessas informações. E aí quando você tiver que tomar uma decisão, o seu subconsciente, ele vai tomar essa decisão baseada no que você guardou lá. Então, se você for uma pessoa pessimista, às vezes você tem uma oportunidade, mas aí o seu cérebro ele vai te sabotar. Por quê? Porque você é uma pessoa negativa, aí vai aparecer uma oportunidade, você vai pensar assim, não, eu não vou dar conta, não, esse negócio não deve ser tão bom assim, não, eu não vou fazer, isso não vai dar certo. E a pessoa deixa de fazer as coisas boas, né? Ela perde. Boa noite, medicina, Josenilda. Oi, Roberta, tudo bem? Então é isso, tá, gente? Esse é o ponto assim, principal, ele é complexo, mas é assim que a gente muda, né, a nossa programação mental. Então é muito importante vocês saberem disso, né? Eu faço questão de trazer esses conteúdos complexos também, porque só eu acho que através da educação, de você saber o porquê que você precisa de mudar, que você vai mudar, né? Porque senão eu chegar aqui e só falar, ó, você tem que pensar positivo, vou dar um exemplo, você pensa negativo. Não, mas eu acho que você precisa saber por que você precisa aprender a pensar só positivo. E é possível, tá, gente? Qualquer situação no mundo, qualquer coisa que exista, você consegue pensar positivo. Sabe como? Fazendo a pergunta correta. Então, se você quer pensar positivo, você precisa aprender a perguntar para o seu cérebro. Então, por exemplo, essa pessoa foi demitida. Ao invés dela ficar se lamentando, ao invés dela perguntar assim, ó, meu Deus, por que isso aconteceu comigo? E ficar na negatividade, né? Ela vai mudar a pergunta. Ela vai fazer uma pergunta que só tem um jeito de responder, com alguma coisa positiva. Alguma pergunta que seja impossível de dar uma resposta negativa, de falar não, ou não consigo, não dou conta. Como é que é? É você perguntar o que você vai ganhar com aquela situação. Exemplos, o que eu vou ganhar com essa situação para minha vida? O que de bom essa situação vai trazer para minha vida? A única resposta possível, as únicas, né, são coisas positivas. E sempre tem resposta, tá? É só você esperar seu cérebro processar, você responder, você ir lá e buscar a resposta certa, tá bom? Então, essa é a melhor maneira de você mudar o seu padrão de pensamento, é você perguntar a pergunta certa para o seu cérebro, tá bom? O seu cérebro sempre vai te dar uma resposta, sempre. Então, se você perguntar assim, por que eu fui, né? Oi, Michele, Carla,
Peraí. Vamos responder uma pergunta aqui. Eu tenho muitos pensamentos negativos. Isso influencia na minha produtividade? Com certeza. Com certeza influencia. Por quê? Porque se a pessoa é negativa, ela vai ser muito limitada, né? Ela vai sempre partir do pressuposto que as coisas não vão dar certo. Então, se ela acha que não vai dar certo, não vai dar certo, né? Até pela lei da atração. Vocês conhecem a lei da atração? Quem conhece aí? Coloca conheço. A lei do retorno. Oi, Carla. Coloca aí, quem conhece ainda aqui a lei do... Se algumas pessoas não conhecerem, eu vou falar sobre ela. É muito importante. Ó, a Michelle conhece a lei da atração, né? Lei do eterno retorno. Exatamente. Então, se a pessoa ela acha que vai dar errado, gente, vai dar errado mesmo. É uma questão, né, de vibração. Exatamente. Tem um livro, né, chamado O Segredo, muito bom. Tem um seriado também, Netflix. E realmente é verdade aquilo lá, viu, gente? Pode fazer o teste. Você pode ficar mentalizando alguma coisa, algum objetivo que vai acontecer. Então, ó, minha madrinha também conhece. Isso. Então, assim, se você pensa negativo, você não tem... Oi, Juliano. Obrigada. Muito bom. Espero que você esteja agregando alguma coisa positiva aí. Então, pelo menos, ó, ninguém vai reclamar essa semana, né? Não pode reclamar. Nem pensar negativo. Tem que pensar que vai dar certo. Porque vai dar certo se você, né, se empenhar. Oi, Marcos. Boa noite. Tudo bem? Ó, o Marcos é uma pessoa super positiva. Super positiva. Nós estamos aqui falando sobre como controlar os pensamentos negativos, como ser uma pessoa mais positiva. Então é uma questão, gente, de atração também, né? Se você acha que as coisas vão dar errada mesmo. Vamos ver outra pergunta. Eu me comparo muito com os outros. Isso é um pensamento negativo? É um pensamento negativo se você se compara e se critica, né? Por exemplo, aquela pessoa, vamos supor que você é escritora. Aí você lançou um livro, você vendeu 10 livros. Aí você fica se comparando com uma pessoa que já tem 20 anos de carreira, que vendeu 1000 livros. Aí olha só como nós somos injustos com nós mesmos, né? Aí você fala assim, nossa, mas eu nem escrevo tão bem. Nossa, fulano vende 1000 livros por mês, eu vendi 10. Eu vendi 10 livros só. Então, essa comparação, ela é super negativa. Por quê? Porque primeiro que você não está sendo justo, você não está avaliando a realidade, né? Você não está vendo realmente, né, o que está acontecendo. Você está se comparando com outra pessoa que está anos-luz à sua frente em relação a tempo. Ela começou tem 20 anos, você começou tem 2. E aí você fica se comparando com ela. Isso acaba com sua autoestima. E claro, você vai ficando negativo. Você vai achando que você não tem talento, você vai achando que você não tem criatividade. Então, esse é o grande problema de você ficar se comparando. Porque na maioria das vezes a gente se compara com quem já está há tempos fazendo aquilo, né? Com quem já tem muito mais experiência do que você. E aí você quer nivelar os resultados. E isso é ruim sempre, né? Porque não tem como você alcançar a pessoa em tão pouco tempo. Na maioria das vezes, tá? Então a comparação é péssima, na verdade. Até porque, gente, esse é um exemplo, né, de escritores, mas cada um tem uma história, né? Você tem que se comparar com o melhor que você pode ser. Não se comparar com o outro, porque os recursos da outra pessoa são diferentes, a história da pessoa é diferente. Então você tem que se comparar, sabe com o quê? Com a melhor coisa, com o máximo, com o melhor que você pode ser. Então você tem que se comparar com você mesmo, mas com a sua melhor versão. Aí sim, aí você vai ficar estimulado, né? Você vai se estimular para melhorar mais ainda. Agora, modelar é diferente de comparar, tá? Modelar é o seguinte, é você pegar uma pessoa
que já está onde você gostaria de estar e modelar. Olhar o que ela fez, como é que ela é, como que ela vive, né, como que ela trabalha. Se desse para você conversar com ela, melhor ainda. E aí você vai modelar essa pessoa. Mas não é uma comparação, pelo contrário, tá? Então é um modelo de pessoa que você gosta. Então, por exemplo, no meu caso, eu modelo, né, que é o mentor que eu tenho, que é o Tony Robbins. Então, ele é o meu modelo. Então, eu leio os livros dele, eu vou nos congressos dele, eu faço os treinamentos dele, eu assisto os áudios, enfim, eu consumo todo o conteúdo dele, modelando o que ele faz. Entenderam? Então, aí é legal, aí você pode fazer, mas comparar é bobeira, não se compara não, cada um tem sua história. Ó, essa aqui é boa. Luiz Felipe tá assistindo, manda um abraço. Ele é super negativo e reclama demais. Ensina ele sobre a lei da atração, viu? Tem uma parte do livro, Lei da Atração na Prática, né? Aí tem lá a parte assim, ó, como ensinar a lei da atração para crianças. Então você pode ensiná-lo, viu? Sobre a lei da atração. É uma boa maneira de fazer criança parar de reclamar. Você vai pôr um quadrinho, né? Para ele trocar as frases, por exemplo. Eu sou feio. Aí ele vai do outro lado do quadro, ele vai escrever, na verdade, ele vai riscar o eu sou feio de um lado e vai escrever a nova frase que ele vai falar. Então, ensina a lei do retorno para ele, que vai ajudar, tá? Tem a versão para criança também. Aqui a pergunta, gente. Só eu estou sozinha, enquanto todas as minhas amigas namoram. O que fazer para entender isso? Bom, primeira coisa, cada uma tem uma história. Se você ainda não encontrou a pessoa que você quer, que você precisa, né, que você gostaria de encontrar, você primeiro vai focar em se tornar a pessoa que você gostaria de ser num relacionamento. Então, antes de você pensar em se relacionar, você precisa melhorar você mesmo. Então, quando você tiver melhorado, quando você se tornar a sua melhor versão, muito provavelmente você vai acabar encontrando alguém. Mas a melhor coisa que você faz é focar em você primeiro. Muito, muito melhor, tá? É muito melhor você ter um tempo sozinha, né? A gente tem pessoas, né, que sofrem horrores porque não conseguem suportar a ideia de ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos sozinha. Isso é cultural, né? Tem vários, né, outros lugares que não tem isso. Mas realmente aqui no Brasil existe essa cultura. Então, assim, a pessoa fica com muito medo de ficar sozinha o resto da vida. Só que a vida, ela não precisa necessariamente de você ficar o tempo todo dentro de um relacionamento. Se você encontrar uma pessoa legal, bom. Mas tem muita gente sofrendo, muita gente em relacionamentos ruins, tóxicos, relacionamentos que estão fazendo mal para a saúde mental, estão acabando com a saúde mental, mas estão lá presas, por quê? Porque tem medo de terminar e ficar sozinha. Tem muita gente que nem parou para pensar que é por isso que está aguentando ou suportando algumas coisas dentro do relacionamento. Isso, na verdade, é muito pior, né? Porque a sua vida é única, você só tem uma. E aí você vai ficar com uma pessoa que não te merece, uma pessoa que não te faz bem, só porque você está com medo, ou porque você tem essa crença limitante de que você vai ficar sozinha ou sozinho. Então isso daí não vale a pena, né? Você tem que ver que quantas pessoas... Eu tenho certeza que vocês que estão aqui, que vocês conhecem pessoas que estão num relacionamento e o relacionamento é muito ruim, que o relacionamento é tóxico, que a pessoa não é feliz.
que assim, é claro e evidente para todo mundo, até a pessoa sabe. Eu tenho certeza que alguém, eu conheço várias, né? Mas eu não posso não contar, porque eu atendo essas pessoas, então minha amostra tá muito enviesada. Mas eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas que estão num relacionamento ruim, mas não tem coragem de terminar. Às vezes arrasta aí anos de relacionamento só porque tem medo. Mas isso é uma questão de ego, né? O nosso ego, ele quer deixar a gente na zona de conforto. Então ele tem medo do desconhecido. Então você tá num relacionamento, se você ficar solteira, é como se você fosse para um lugar que você não conhece. E aí o seu ego quer te deixar lá no relacionamento, ruim ou bom, é o que ele está acostumado. Então você vai ficar preso lá. Ó, a minha madrinha conhece várias pessoas. Pois é, eu também conheço várias pessoas. Então, gente, ó, se o seu relacionamento tá ruim, você não precisa ficar nele só porque você está com medo de ficar sozinha. E se você tá solteira, foque em você, aproveita esse tempo, né? E foque em você, vai se cuidar, vai estudar, vai se tornar uma pessoa melhor, vai aprender sobre inteligência emocional, vai viajar. E não se preocupa com isso, tá? Porque uma hora ou outra você acaba esbarrando aí numa pessoa. Aproveita esse tempo para aprender sobre inteligência emocional e não confundir as coisas quando você for se relacionar novamente. Você não sofrer. Então é bom que você está tendo um tempo para treinar, para aprender sobre inteligência emocional, aprender a fazer pergunta para o seu cérebro, né? Eu vou lançar uma série hoje à noite, depois que a gente encerrar a live, eu vou lançar uma nova série são 6 vídeos que eu vou ensinar 6 passos para o controle emocional. O primeiro vídeo, inclusive, vou dar só um trechinho do vídeo para vocês depois assistirem. Um trecho do vídeo é o seguinte, é você prestar atenção no que você está sentindo naquele momento. Então, às vezes você tá assim, nossa, a cabeça tá mil, né? E aí você pensa assim, nossa, eu tô furiosa com tal coisa. Mas aí você pergunta isso aqui, ó. Peraí, será que eu tô furiosa mesmo? É isso que eu tô sentindo? É fúria? Aí você vai achar a seguinte resposta, não, na verdade eu tô magoada. Acho que eu tô magoada com essa situação. Então, vocês entendem que de fúria para mágoa existe uma grande diferença de intensidade emocional? Então, você não precisa sofrer como se você estivesse furiosa. Você pode sofrer com uma pessoa que está magoada. Então, você vai sofrer muito menos com as coisas da vida. Só de fazer essa simples pergunta, o que realmente eu estou sentindo? Tá? Então, mais tarde, daqui a pouco, na hora que acabar a live, eu vou lançar essa série, tá bom? Então, como parar de reclamar e ver o lado positivo das coisas? Fazendo a pergunta correta, tá? Então, por exemplo, terminei meu namoro semana passada, namoro de 3 anos, e eu só penso coisa ruim. Por que a pessoa só está pensando coisa ruim? Porque ela está fazendo pergunta errada para o cérebro dela. O que ela está perguntando? Ela deve estar perguntando assim, por que a gente terminou? Nossa, e agora? Como é que eu vou fazer? Né? Nunca mais eu vou achar ninguém. E se eu nunca mais encontrar outra pessoa? E se eu ficar sozinha o resto da vida? Então as perguntas são erradas. Essas perguntas elas vão trazer resposta negativa e aí logo isso é um pensamento negativo. Então qual é o grande segredo para não pensar negativo? Fazer as perguntas corretas. Por exemplo, terminei o namoro de 3 anos. A pergunta e é a mesma pergunta sempre, tá? O que eu posso tirar de bom disso? O que eu posso ganhar com isso? O que de benefício isso vai trazer para minha vida? Então, essas são as perguntas que você precisa fazer diante de qualquer situação. Terminei o namoro de 3 anos. Ok, vamos lá. Vamos imaginar que nós estamos nessa situação. Olha, terminei com 3 anos. Tá, a pergunta é,
o que de bom eu vou ganhar com isso? Vocês percebem que não tem como eu falar nada negativo? Porque a pergunta é o que de bom. E não vale a resposta, não tem nada de bom. Não vale essa resposta, tá? Você tem que achar, pode achar que tem. Sempre existem 1000 respostas. A gente só não está acostumada a ir lá e resgatar. Então, ó, o que eu posso ganhar com isso? No começo, que eu não tô treinada ainda, eu posso pensar assim, não tem nada de bom, porque eu gostava demais desse namorado, eu queria ficar com ele e tal. E não tem nada de bom. Não, tem. Você vai treinar seu cérebro, tá? Pode acreditar em mim. No começo, você vai ter um pouco de dificuldade de achar. Mas depois, gente, é assim, ó, é automático. Na verdade, você nem pensa negativo, você nem cogita o lado negativo. É sempre responder as perguntas corretas. O que de bom? Olha, eu posso encontrar uma pessoa melhor. Eu posso aproveitar esse tempo de liberdade e viajar. Eu posso fazer um intercâmbio, eu posso voltar a encontrar mais minhas amigas. Então você vai buscando resposta. Você faz uma lista assim, ó, de 10 coisas positivas. Aí eu quero ver você pensar coisa negativa, não tem jeito. Lista lá, ó, 10 coisas positivas de cada situação, de cada problema que você tem. Então, é assim que a gente faz, tá? E isso é um treino, é um treinamento. Quanto mais você responde as perguntas corretas, mais você vai ficando criativo nessa parte do cérebro, tá? Porque olhar o lado negativo, todo mundo aprende desde cedo na escola, né? Em casa, é um hábito. Mas isso é programação neurolinguística, tá? É você reprogramar o seu pensamento, é você reprogramar a sua mente. Certo? Vocês entenderam como é que faz? Pode ter paz, saúde mental em dia. Isso, exatamente. Perfeito. Então, o que eu vou ganhar terminando com esse término? Olha, eu posso ter mais saúde mental, porque a gente estava brigando demais, né? Por isso que terminou. Então, na verdade, eu posso ter saúde mental. Eu posso ter mais paz. Eu posso agora ser uma pessoa que tem mais tranquilidade para viver. Vou ter mais tempo para mim. Certo? Então, você vai listando um monte de coisa positiva. O que de bom você vai ganhar com esse término? Você vai lá e responde. O que de bom? Você vai puxando um monte de coisa. Então, ó, a Carla já deu uma dica aí. Exatamente. Então, só tá pensando coisa ruim porque tá fazendo uma pergunta errada. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Existe alguma consequência que o pensamento negativo causa no meu corpo? Com certeza. Todas as doenças, elas são de origem mental. Então é o nosso subconsciente que faz com que o seu corpo ele manifeste problemas emocionais em forma de doenças. Então o seu subconsciente ele tenta te alertar. Então um dia você tem às vezes uma dor de cabeça, aí no outro dia seu humor tá ruim, e aí você continua lá acelerado, num relacionamento tóxico ou trabalhando num lugar muito estressante. E seu subconsciente está tentando. Você está com insônia, e aí você está cansado, mas aí você vai lá e toma uns estimulantes, toma Guaraná em pó, toma energético, e você vai indo. Até que seu corpo, seu subconsciente, não tem mais o que fazer. Aumenta o cortisol, exatamente, que é um hormônio do estresse, exatamente. E aí o seu subconsciente ele não tem mais o que fazer para te alertar. Ele já aumentou o cortisol, você já está sem dormir, você já engordou, você já ficou irritado, você já ficou triste, um monte de coisa. Mas você não para arrumar a bagunça da casa, né? Aí ele vai o quê? Trazer doença. É doença de pele, alergia, psoríase, vitiligo, fibromialgia. Fibromialgia é um dos mais comuns. Dor nas costas, lombalgia, tá? É um sintoma depressivo, para quem não tá sabendo. Enxaqueca também, câncer, doença imunológica, lúpus pode desencadear, né, num episódio depressivo. Então, várias doenças físicas podem vir de sintomas psíquicos, depressão, né, que tanta negatividade gera.
Então é muito importante você baixar aí, né, esses níveis de cortisol, de estresse, baixar seu estresse. E qual que é o melhor jeito, né, de fazer isso? Além, claro, do ambiente ser bom, do seu relacionamento ser bom, é você aprender a meditar, viu? Meditar é um santo remédio para isso. Ó, a Vanessa tá procurando assim, reclamar e pensamento negativo. É a mesma coisa? Não necessariamente. Você pode, por exemplo, ser uma pessoa que é pessimista e reclamona. Então, reclamar é um tipo de pensamento negativo. Então, tem a pessoa que reclama, por exemplo, hoje não choveu. Nossa, que péssimo, não tá chovendo, era para estar chovendo e não chove, então as plantas estão morrendo. Essa é a pessoa que reclama. Agora, a pessoa que, por exemplo, é negativa, ela fala assim, não vai dar certo isso aí não. Não vou nem começar, porque isso aí não vai funcionar. Entendeu? Então, pensamento negativo, você tem vários tipos, né, de pensamento negativo. Bom, quando então você está pensando negativo, você tem algumas opções. Primeira coisa é que agora você vai ter mais consciência de quando você está negativo, tá? Você sempre vai prestar atenção no seu pensamento. Se você está deixando as coisas, as informações entrarem no seu subconsciente pelo lado positivo ou pelo lado negativo, tá? Aí você se pegou pensando negativo. O que você pode fazer? Primeiro, mudar sua fisiologia. Levanta, tá? Dá uma espreguiçada, dá uma volta, vai tomar uma água, levanta do lugar que você tá, sai do lugar que você tá e dá uma mudada na fisiologia. É muito importante. Isso ajuda a você dar uma melhorada e diminuir, parar, né, na verdade, esses pensamentos negativos seus. Outra sugestão é você meditar. Tá? Meditar é muito bom. Vocês podem baixar um aplicativo aí que chama Lojong e tem meditações lá de 3 minutinhos, chama SOS Ansiedade. E, claro, fazer as perguntas transformadoras, que são essas perguntas que eu ensinei para vocês. O que eu posso aprender com isso? O que de bom isso vai trazer para minha vida? O que eu vou ganhar com isso? O Cauã agora está em casa, percebi mais que ele está com o hábito de reclamar de tudo que pede ou fala para ele. Aí falei para ele que isso não é bom. Exatamente. E também tem que ver se os pais não estão reclamando, tá? Porque as crianças, ou a avó, com quem que essa criança tá? Porque a criança, ela repete o comportamento dos adultos. Então, elas são um reflexo. Ou os desenhos, né? Tem uns desenhos que as pessoas ficam reclamando, que as coisas ficam... O hábito, que fiz um combinado, 1 mês sem reclamar, ele ganharia um prêmio, que ele escolheria, está certo? Ajuda demais, só que 1 mês é muita coisa, viu? Você podia quebrar esse tempo aí, seria melhor, de semana em semana, ou até menos, se ele não estiver conseguindo. Você pode quebrar de dia por dia. Dia após dia, porque 1 mês é muito tempo, né? Nem a gente, adulto, uma hora ou outra reclama, a gente se pega reclamando. Então, para criança é melhor você pôr um tempo bem curtinho para ir estimulando. Como parar de reclamar e ter sucesso na vida? Como parar de reclamar é fazer as perguntas certas. Tudo que acontece na vida é o seguinte: o que isso vai trazer de bom para minha vida? O que eu posso aprender com isso? O que eu posso melhorar com essa situação? Sempre perguntas que você é obrigado a dar resposta positiva, tá? Ó, vou responder mais uma pergunta e aí a gente já vai encerrar, que eu vou lançar a série lá no feed. Aqui, ó. Meditação pode me ajudar a livrar desses pensamentos? Sofro muito. Não sofra. Ó, vou diminuir o tempo, então a Michelle tá falando. Diminui o tempo que ele vai conseguir. Você pode dividir o tempo por dia, tá? Acho que é mais legal por dia, porque a gente não tá acostumado a não reclamar, né? Uma hora ou outra a gente descuida e as pessoas reclamam. Então, seria bom
Você diminuir esse tempo aí, tá? E paciência, porque isso é um hábito. Hábitos, eles precisam de paciência para serem quebrados, para serem trocados. Então é muito importante, por exemplo, a hora que ele reclamar, você ensinar ele o que seria o correto, que é fazer pergunta, né? Por exemplo, ele fala assim, ó, ou mudar a frase, né? Ah, eu odeio chuchu. Ele vai falar o seguinte: eu prefiro cenoura. Então ele não precisa falar que ele não gosta, ele não precisa de reclamar. Ele pode falar o que ele gosta. Então é assim que a gente ensina para criança, tá? É mudar o vocabulário, assim, o foco da linguagem da criança. Então ao invés dele falar do que ele não gosta, ele tem que cortar o não. Então ele fala, não gosto disso. Aí você vai ensinar para ele, para que você não precisa falar o que você não gosta? Então, o que você gosta então? Tá? Então você vai ensinando assim, nas entrelinhas, tá? Ele fala assim, eu não gosto de chuchu. Aí você pergunta, então o que você gosta? Aí ele vai aprender a sempre falar o que ele gosta, não precisa de falar o que ele não gosta, né? Isso é para adulto também. Então, meditação. Por que meditação ajuda? Porque meditação, você para de ficar pensando no futuro ou no passado. Você volta para o momento presente. Então, você respira, por exemplo, e conta 4. Aí você vai lá, 1, 2, 3, 4. Segura 4. Enquanto você está contando, não tem espaço no pensamento para ficar pensando negativo. Então, você ocupa sua mente com ou contagem da respiração, ou sensações do corpo, né? Alguma coisa está acontecendo naquele momento. Por exemplo, tem uma parte de uma meditação, são vários tipos, né? Só para vocês terem ideia de como que não dá para ficar pensando em coisas negativas ou outras do passado ou futuro. Aí eles perguntam assim na hora da meditação, sente como é que tá o seu dedinho do pé. Aí você, dedinho do pé, até você localizar, ir lá e pensar no dedinho do pé, o dedinho, as sensações, onde que ele tá apoiado e tal. Gente, não tem como você ficar pensando em outra coisa, porque você está exercitando sua mente para pensar em outra, né? Coisas assim que você nem para pensar no dia a dia. É muito interessante a meditação, o quanto ela consegue esvaziar sua cabeça de pensamentos ruins, negativos, tá? Então seria bom. Você pode ensinar a criança, tem aplicativo de meditação para criança. É muito legal. Se você acha que é difícil, você baixa um aplicativo e se propõe a meditar 1 minuto, só 1 minuto, tá bom demais, 1 minuto por dia. Você vai pegar gosto e vai aumentando, tá? Bom, gente, então era isso. Eu vou agora postar lá o vídeo, daqui a pouquinho, daqui uns 15 minutinhos, eu vou postar um vídeo, o primeiro vídeo da série, 6 passos de como ter inteligência, de como ter controle emocional. Tá bom? Combinado? E aí vocês vão comentar lá o que vocês acharam do vídeo, tá? Muito aplicativo Lojong, é isso mesmo, a Bruna colocou aí, ó, gente, Lojong. Muito obrigada pela presença de vocês, pelas perguntas. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e que quando vocês estiverem com pensamentos negativos ou diante de algum problema, você lembre das perguntas transformadoras, tá? O que eu posso aprender com isso? O que de bom isso vai trazer para minha vida? E o que eu ganhei com isso, tá? Então tá, gente. Ô, Ângela, você acabou de entrar, a gente já tá terminando. Mas terça-feira que vem nós estamos aqui de novo. Gente, eu vou deixar a live salva lá no YouTube, tá? Aí quem quiser depois pode ir lá assistir. Então, tchau, até terça na live, mas a gente se vê aí durante a semana. Tá bom? Tchau, gente. Kátia, um beijo. Tchau.